Acho que tá indo, Acho que agora gente. estamos ao vivo no Facebook. Gente, boa tarde. Bom, bem-vindos a Boa tarde. mais um Justa Causa. Hoje a gente está cheio de novidade. Estamos hoje com a Ana Beatriz, que é também membro do Justa Causa. E hoje a Viviane está de férias, então hoje a Bia está aqui com a gente, nos ajudando aí a debater esse tema. Hoje o nosso tema são mulheres brasileiras vivendo no exterior. E eu queria dar um alô para todos. Oi, Samira. Muito frio aí no sul? Boa tarde. Muito frio? Bastante. Essa semana caiu a temperatura de novo, tem feito 1 grau, -1. E tô falando Nossa o seguinte, Senhora! a minha mãe está falando o seguinte, que estão online, mas não vejo vocês. Tá aparecendo já no Facebook a gente, meninas? Tem Um como alguém pouquinho que eu tô checar? abrindo o Face aqui. Deixa eu ver. Eu abri aqui, tá aparecendo sim. Tá Tá bom. aparecendo aqui. Então tá bom. A gente tá hoje com... Eu tô no Rio, a Ana Beatriz tá em São Paulo, a Samira tá em Pelotas, a Marina tá falando de Lisboa e a Bárbara tá no Rio também, Bárbara? No Rio também. Então tá bom. Tá hoje internacional. Vou apresentar primeiro a Bárbara. A Bárbara é nossa colega advogada, sócia do Pérez e Barros, sócia da Ana Beatriz, da Viviane, advogada da área tributária, especialista em direito tributário, gestão financeira, questão de tributação internacional, foi professora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, mãe, divorciada, carioca, e vai estar hoje aqui para ajudar a gente a debater esse tema, né, envolvendo as questões, principalmente do ponto de vista tributário e outros temas envolvendo as mulheres brasileiras que estão morando fora do Brasil. E a gente tem hoje aqui a Marina Palatsides, minha afilhada. Eu não tinha como deixar de dizer que a minha afilhada, estou toda feliz. A Marina mora em Lisboa, está 3 anos já morando em Lisboa, trabalha numa multinacional americana, já vai fazer o que eu também acho que uns 2, 3 anos, mas ela vai contar um pouquinho mais a história dela. Já morou em outros países, já morou na Nova Zelândia, já morou na Alemanha, e está tendo uma experiência assim, interessante, né, de vivência no exterior, trabalhando. E, enfim, gente, eu vou agora, como a gente sempre faz, vou passar a palavra para vocês se apresentarem, meninas, a Marina e a Bárbara, e a gente vai começar o nosso bate-papo, como a gente sempre faz, um bate-papo super informal. Quer começar, Bárbara? Começar pela letra alfabética? Sim, posso começar. Bom, eu acho que fui designada aqui para essa reunião porque as questões tributárias sempre são um grande problema quando a pessoa pensa em morar fora do país, né? Muita gente até estranha, porque as pessoas leigas, né, que não conhecem a legislação tributária e não são advogadas, normalmente elas acham que a tributação do imposto de renda é só naquele país onde elas residem, só sobre os rendimentos dela ali naquele país. E, na verdade, não. O imposto de renda incide sobre todos os rendimentos da pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Então, que por isso existe esse dificultador quando a pessoa tem uma fonte de renda no Brasil, uma fonte de renda no exterior e acaba indo morar fora. E qual é a regra que vai... Aonde que a pessoa vai ser tributada, né? Ela vai ser tributada naquele local onde ela é residente. Existe um conceito que é o de residência fiscal. Então, aonde aquela pessoa for considerada residente para fins tributários, é onde ela vai ser tributada sobre os rendimentos que ela oferir no mundo inteiro. A tributação pelo imposto de renda ela é em bases universais. E quando a gente fala isso, até eu falo isso para alguns clientes, né? Tem muito cliente que fica até um pouco impressionado, porque as pessoas não têm ideia de como isso funciona, né? E antigamente também, hoje em dia com a globalização, né, cada dia é mais frequente esse movimento de pessoas indo e vindo, né? Agora eu acho até que eu tenho reparado pelo menos isso, até no escritório mesmo, tem um volume muito grande de pessoas saindo do país, indo morar fora,
Já tinha antes, agora acho que com a pandemia isso deu uma aumentada. E aí as pessoas vêm nos consultar, né, sobre essas questões tributárias e tudo. Por isso que a gente percebe esse movimento lá no escritório. E agora com a globalização, né, a gente de fato, e acho que a pandemia veio para globalizar mais ainda o mundo, né? Porque você vê, a gente está fazendo aqui uma conferência com uma pessoa em Portugal, uma pessoa no Sul, uma pessoa em São Paulo, duas no Rio. Então, assim, coisas que. E agora, até curioso, por incrível que pareça, agora eu estou falando com vocês, há meia hora atrás, eu estava despachando com uma juíza de uma vara federal da região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, para você ver como é que a coisa está muito dinâmica, né? Então, acho que vai ser, cada dia o mundo está mais globalizado, cada dia as pessoas vão se movimentar mais no sentido de prestar serviços no exterior, de trabalhar no exterior, de vender para o exterior, de morar no exterior, e aí surgem, né, essas questões tributárias. Não só questões tributárias, eu tô aqui puxando a sardinha para o meu lado, né, porque eu Como trabalho diz a nessa Samira, área. puxando a brasa pro teu assado. Exatamente, eu estou puxando a brasa para o meu assado porque é a minha matéria, né? Mas as questões tributárias são de fato muito importantes, mas tem outras questões, né? Tem as questões também de imigração e etc. E as questões também de como o brasileiro é visto no exterior, né? Eu acho que a gente pode abordar também um pouco. Eu vejo, assim, quando eu tenho contato com pessoas de fora do país, é curioso até isso, porque assim, eu tinha uma visão no passado de que o brasileiro ele era um pouco discriminado no exterior. E hoje em dia eu acho que isso vem mudando cada dia mais. Talvez porque tenham surgido brasileiros, personalidades brasileiras importantes, né? Então, eu acho que o brasileiro ele vem ganhando uma notoriedade mesmo no exterior e vem sendo mais respeitado em outros países. E como profissionais, e como ser humano, e como profissionais também, né? A gente teve aí a Gisele Bündchen, né? A modelo brasileira, que foi uma das maiores modelos do mundo, né? Brasileira, os jogadores de futebol que o mundo todo adora, ama. Então, eu acho que o Brasil tem passado a ser. Aí, só pensando em exemplos agora, acho que essas pessoas ajudam muito o Brasil a melhorar a sua imagem, né, no exterior. Eu vou deixar a Bárbara falar antes, mas eu queria dizer também que, não sei se vocês sabem disso, mas eu já morei no exterior 2 vezes. E eu também vou querer falar sobre esses assuntos. Não, exatamente. Você aqui hoje vai estar também um pouco como também para dar teu Eu depoimento, Bia, queria. que você tem bastante experiência também com a vivência É, fora do Brasil. eu confesso, eu lido muito com pessoas que moram fora do Brasil e tenho clientes que vão morar fora do Brasil e lido muito, né, com pessoas que estão fora do Brasil, mas eu nunca morei fora do Brasil. E eu confesso que eu gostaria de ter essa experiência, eu acho que deve ser uma experiência importante, interessante. E até queria ouvir um pouco de vocês, como é que foram essas experiências de vocês, né? Como é que vocês. E a Marina, hoje, que está, né, em Portugal, como é que é essa experiência? Como é que é a questão do trabalho lá, né? Porque deve ser interessante também se trabalhar assim num outro local, com outra cultura, com outras pessoas. O que eu acho legal da Marina, que eu vou pedir para ela falar um pouquinho, é que além dela estar morando em Portugal já faz 3 anos, já morou em outros lugares também, mas hoje a Marina tem uma posição de responsável por uma área global. Então ela se comunica com pessoas no mundo todo e é bacana, né? Você ver uma brasileira. Não estou querendo ser coruja, não, mas assim, ocupando essa posição e longe da família, né? E enfrentando a vida no outro país, em que pesa um país de língua portuguesa, mas acaba sendo um outro país. Bom, vamos passar para a Marina contar um pouquinho como é que ela veio parar, como é que ela foi parar em Portugal, como é que começou. Conta um pouquinho para o pessoal. Então, eu nasci em Porto Alegre, então eu sou gaúcha.
Mas logo pequena eu mudei para a Alemanha, então a minha primeira experiência morando fora já foi com meses de idade. Eu morei na Alemanha até os 5 anos, depois voltei para o Brasil, mas meu pai sempre morou na Alemanha, então eu passava um quarto do ano na Alemanha todos os anos, pelo menos, então dezembro, janeiro, fevereiro, que era as férias de verão. Então, eu sempre fui acostumada a me mudar, ir para lá e para cá, escolas novas, cidades novas. Então, digamos que eu cresci me adaptando facilmente às mudanças. Quando voltei para Porto Alegre. De Porto Alegre, a gente mudou para o Rio. Então, isso tudo faz parte do meu dia a dia, digamos assim. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu decidi que eu queria melhorar o meu alemão ainda mais. Então, eu fui fazer um intercâmbio para a Alemanha. Foi uma experiência bem legal, porque eu tinha 15 anos e eu fui, assim, por mais que meu pai morasse na Alemanha, eu fui parar em outra cidade completamente diferente, com pessoas completamente diferentes. Uma cidade do interior, então são pessoas bem tradicionais. Eu fui morar numa cidade que eu tinha que pegar um ônibus para ir para a escola em outra cidade, porque na cidade que eu morava não tinha nem escola. Então, vocês imaginam, eu saí do Rio de Janeiro, que era uma cidade grande, e fui parar num vilarejo muito longe na Alemanha. E foi bem interessante, até porque eu acho que eu devo ter sido a primeira brasileira a parar nesse vilarejo. Então, o primeiro contato das pessoas comigo era assim: você tem internet? Você tem TV a cabo? Nossa. Era realmente assim, eu era como quase um índio na cidade, porque as pessoas me olhavam e perguntavam: mas você é brasileira? Por que você é branca? Era assim, nesse nível. Porque eu estava num vilarejo, eu estava num lugar em que aquelas pessoas nunca saíram. Não, isso que ela é branca, cabelo claro, olho claro. Imaginou se ela fosse morena, né? Como é que ia ser? Porque as pessoas iam tirar fotografia. E as pessoas nunca saíram, aquelas pessoas nunca saíram daquele lugar, então elas só conheciam aquelas pessoas, alemães, alto, branco, olho azul, cabelo liso. Então, assim, eu era celebridade, digamos assim, porque todo mundo queria saber quem era aquela pessoa que veio de fora naquele momento. E foi muito chocante para mim essas perguntas, porque, assim, eu já tinha viajado antes bastante e ninguém nunca tinha feito esse tipo de pergunta para mim. Mas aí você chega e percebe o quanto que o fato de você ir para uma capital não quer dizer que você está conhecendo realmente aquela cultura em si. No interior você vê que muitas vezes a informação, a cultura, enfim, não chega até aquele lugar. E então as pessoas não são tão abertas ao estrangeiro, digamos assim. Porque a gente, no Brasil, principalmente quem mora em capital, para a gente é muito comum ver estrangeiro para lá, estrangeiro para cá. Você tira férias, você vai para outro lugar, você sempre conhece alguém que foi não sei onde, que te conta sobre aquele lugar. Então, por mais que muitas pessoas nem tenham saído do Brasil, você tem uma noção de que na Europa as pessoas são mais ou menos assim, que na Ásia as pessoas são mais ou menos assim, que os pontos turísticos, enfim. Muito brasileiro nunca saiu do Brasil, mas tem noção que em Paris tem a Torre Eiffel, que na Inglaterra tem a gente tem essa abertura desde cedo. Eu acho que no Brasil a gente tem uma vivência internacional mesmo sem sair do Brasil. Coisa que em muitos lugares a gente não vê isso. Então, assim, aqui em Portugal eu te garanto que se eu perguntar na rua qual a capital do Brasil, ninguém vai ter a menor ideia, sendo que a gente tem uma ideia muito vasta de capitais. Eu não digo nos países muito pequenos, mas de um modo geral, perguntar qual a capital da França, sabe? Perguntar qual a capital. Então, nesse sentido, eu percebo uma diferença muito grande. Depois... Eu só vou te parar para depois você voltar, mas você sabe que eu também, por acaso, tive uma experiência de morar numa cidadezinha, passar, eu fui fazer um intercâmbio com os meus primos poloneses que estavam morando na Alemanha. E também era uma vilazinha, mas era perto de um grande centro. E eu tinha 12 anos, eu ia passar 2, 3 meses lá, mas aí veio a Guerra do Golfo, acabou que eu fiquei um mês com os meus primos, e depois passei 2 semanas viajando com a minha mãe. Minha mãe foi lá buscar, a gente ficou viajando pela Alemanha. E as pessoas estranhavam também o fato de enfim, ser brasileira e branca, né, desse jeito. Mas é brasileira mesmo?
Ninguém entendia o que tinha uma brasileira fazendo com poloneses na Alemanha, numa cidadela alemã. É uma experiência bem... Mas eu não falo alemão, eu queria ter aprendido, mas eu ficava no Ich nicht sprechen Deutsch, que era o máximo que eu chegava. Mas continua. Aí, no ano seguinte, quando meu alemão já estava bom, eu pensei, agora eu tenho que melhorar o inglês. E aí, como eu ainda estava no colégio, eu precisava escolher um local, um país que tivesse o ano letivo parecido com o do Brasil, para que eu não perdesse o ano. Então, as minhas opções não eram muitas, eu tinha Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, e eu acabei por escolher para Nova Zelândia. Então, eu tinha 16 anos, eu peguei um avião e fui parar do outro lado do mundo. Foi uma experiência super legal, mas também, de novo, as pessoas me olhavam e perguntavam: você é mesmo brasileira? Esse choque foi sempre muito grande nos lugares que eu ia. Ainda mais que a Nova Zelândia é uma ilha isolada do resto do mundo, né? Então, era muito engraçado, porque, por exemplo, eu tive que escolher as matérias que eu tinha no colégio. Então, eu escolhi, por exemplo, geografia. Por acaso, na aula de geografia, eles estavam falando sobre a América do Sul. E o conceito que eles estavam falando da América do Sul era um conceito que não era o mesmo que eu tinha, a minha visão vivendo no Rio, por exemplo. Porque na aula a professora falou assim, porque na América do Sul a maioria das mulheres não trabalha. Eu fiquei assim, olha, não é bem assim. Pode ser até que no interior tenham muitas mulheres que ficam em casa, mas de um modo geral não é a maioria das mulheres que não trabalha. Pelo contrário, existem muitas famílias que são chefiadas por mulheres. Então, assim, eu trouxe um debate muito grande na aula, porque, imagina, a professora de geografia estava falando de um lugar que ela nunca sequer foi, e não tem, se depender, nem conhece alguém que tenha ido naquele lugar. Então, ela falou de várias coisas, inclusive do tempo, e coisas que não fazia sentido, assim. Ela falou de deserto no Brasil, mas aí eu expliquei. Então, é porque eles não têm uma visão, eles veem tudo como América do Sul é Brasil, porque o Brasil é maior, então eles resumem. O conceito deles de geografia é um pouco confuso, porque eles estão, enfim, muito longe. Mas a experiência foi muito legal. A cultura realmente é outra cultura. Eu me senti até um pouco ansiosa, porque no Brasil a gente é acostumado a tudo ser muito rápido, tudo é para ontem, tudo... Você está sempre com pressa, você nunca está tranquila. Então, no mercado, se a pessoa demora a passar a sua compra, você já começa a ficar nervosa. Por que está demorando? E lá não, as pessoas lá são muito calmas. Tudo no seu tempo, as pessoas param de trabalhar às 5 para ir para casa, jantar com a família às 7, para dormir cedo, para acordar no outro dia, aproveitar o dia... Coisa que você morando numa grande cidade, principalmente no Brasil, não existe, assim. Quem é que tá 7 horas da noite em casa para jantar? Ninguém. No máximo, com sorte, você tá no trânsito, mas... Não, agora a gente tá em casa porque a gente tá em... A gente tá. Clausura. Mas num dia normal, dificilmente 7 horas vai estar a família toda reunida numa mesa para jantar. Não. E lá não, lá era rigoroso, 7 horas estava todo mundo, e não era assim a minha casa, era todos os outros intercambistas a falar para mim. E eles jantavam cedo, para dormir cedo, para acordar cedo, para aproveitar o dia, então eles tinha uma rotina muito mais tranquila comparada ao Brasil. E depois que eu voltei da Nova Zelândia, eu fiquei no Brasil, eu trabalhei, eu fiz economia, né? E enquanto eu fazia economia, eu comecei a trabalhar para os Jogos Olímpicos do Rio. Então, eu trabalhei por 4 anos na organização dos Jogos Olímpicos, que foi uma experiência muito legal também, porque eu tive uma vivência internacional estando no Brasil, porque eu trabalhava com pessoas do mundo inteiro. E pessoas que não falavam uma palavra de português, pessoas que era a primeira vez que estavam indo para o Brasil, que foram especificamente para trabalhar naquele evento. Então, foi uma vivência super legal, me fez também abrir os horizontes, principalmente no âmbito profissional, que nós, brasileiros, a gente sempre é muito simpático nos e-mails, manda um e-mail, a gente tem muito dedo para mandar um e-mail, coisa que o europeu, americano, não, ele é bem direto, ele manda um e-mail, é aquilo e pronto, ele não quer saber se você está bem, como é que foi o final de semana, por favor, com licença.
Pelo menos os que eu conheci, eles mandavam e-mails muito diretos. E em Portugal eu reparo isso também, que os e-mails, as pessoas não... Nós mandamos, pelo menos eu sou super simpática no e-mail, tudo bem, como é que foi o final de semana, por favor, me enviar, não sei o quê. As pessoas me respondem enviado. Elas são muito objetivas. O português é muito literal, né? Então, o português ele é muito objetivo, porque é da cultura deles. E também tem a questão que eu notei muito no ambiente de trabalho, é que no Brasil a gente se aproxima muito das pessoas que trabalham com a gente. Então, a gente se torna amigo das pessoas que a gente trabalha. E aqui tem uma distinção muito grande quanto a isso. A pessoa que trabalha com você, ela não é seu amigo, ela é seu colega de trabalho. Então, você não sabe nada da vida da outra pessoa que trabalha com você. Vocês trabalham, se dão bem, mas assim, é cada um no seu espaço. Coisa que no Brasil não, você sai do trabalho com todo mundo, já vai num bar, depois faz não sei o quê, final de semana se encontra com as pessoas que você trabalha, então você cria um vínculo de amizade muito grande, coisas que aqui já não é bem assim. Aqui é cada um... As pessoas são mais reservadas. E também tem a questão cultural que no Brasil a gente faz amigo muito fácil, assim. A gente sai, conhece alguém, daqui a um mês você já está jantando com aquela pessoa. Assim, a gente é muito mais aberto a isso. Coisas que aqui não. Para você entrar num grupo já de pessoas é muito difícil. Porque elas cultivam, as pessoas aqui cultivam amizade desde criança e elas mantêm aquele grupo fechado e seleto. Então, você vai para aniversário que tem 10 pessoas. No Rio de Janeiro, eu fazia aniversário com 50. Você chama todo mundo, quem for, leva um amigo, quando você vê tem um monte de gente. E aqui não, aqui é contado, é só aqueles amigos mesmo, aquelas pessoas que você conhece da vida toda, assim. O máximo vou te convidar porque você convidou ela para o seu, mas senão também não te convidavam. Então, isso é muito interessante. Fala para a gente um pouco, acho que aí, pegando um pouco também o gancho da Bárbara, as condições, bom, no teu caso, né, você não falou, mas aí só para esclarecer, você tem cidadania europeia, né, o que já facilita bastante a questão do emprego e tal, e da tua posição aí. Mas fala para a gente um pouco como é que você enxerga, porque eu sei que você tem muitos amigos também brasileiros e estrangeiros que trabalham nas empresas, e acaba que, como você está falando, pelo fato das pessoas serem mais fechadas, o grupo de amizades que vocês acabam fazendo são entre estrangeiros, né? Então, você tem bastante vivência, o teu namorado também, que não tem cidadania brasileira, cidadania estrangeira, está aí com visto de trabalho, então também ele talvez enfrente até um pouco mais de dificuldade no mercado de trabalho do que você. E como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga a aceitação, né, do brasileiro, também no mercado de trabalho? Talvez você dá um pouco de experiência até do que você tem ao teu entorno, né, de pessoas que hoje estão em Portugal, e acho que é legal você falar um pouco sobre isso. Como é que as dificuldades que tem? Então, Portugal é um país maravilhoso para se viver. Mas a questão é, você estar aqui legalizado e não legalizado faz toda a diferença. Então, assim, se você vier para cá ilegal e tentar arrumar um emprego bom, você não vai conseguir. Difícil, é muito difícil. A não ser que você seja assim, uma pessoa especialista numa coisa que só existe você fazer aquilo, você não vai conseguir trabalho. Você vai conseguir subemprego. Subemprego consegue. Agora, pessoas que trabalham em determinadas áreas e querem trabalhar nessa área, elas têm que vir legalizadas. E aí, existem algumas opções. A opção mais fácil, que foi o que meu namorado fez e que quase todos os meus amigos fizeram, em Portugal, se você vier com visto de estudo, o visto de estudo te permite trabalhar. Então, você só tem que comprovar que o horário de trabalho não interfere com o seu horário de estudo. Sendo que, como todas as pós-graduações, mestrado, a maioria é à noite, o que todo mundo a maioria das pessoas que eu conheço fez foi se matriculou num mestrado, uma pós-graduação do Brasil, já veio com visto do Brasil, chegando aqui, o que tem que fazer é só regularizar aqui, que isso é um processo meio chato, porque você vai no serviço de estrangeiros, tem que agendar um horário, aí tem que levar de novo a documentação para comprovar que você tem renda, que você consegue se manter, né? Então, você tem que provar
que você tem condições de pagar ao menos um salário mínimo ao mês, e tem que levar comprovando que está estudando, então não vale dizer que só se matricular e não assistir às aulas, porque para renovar você vai ter que comprovar que você fez as matérias, que você estudou, mas ao mesmo tempo isso te dá o fato de você vir com visto de estudo e poder trabalhar, te dá o tempo de conseguir um trabalho e para o próximo ano trocar o seu visto de estudo para o de trabalho. Porque as pessoas só vão te contratar se você tiver um visto. Então, você vem as pessoas vindo com visto de estudo, elas já têm direito a trabalhar, então elas conseguem trabalhar na área delas. E uma coisa muito interessante que tem aqui é o seguinte: brasileiro é muito bem visto no ambiente profissional, muito. Porque a gente trabalha muito. A gente trabalha muito mais do que o normal. Não que seja bom, mas eu acho que também por uma questão de competitividade e no Brasil, enfim, a gente sempre quer se destacar, então a gente está sempre procurando se aperfeiçoar e ser melhor, e cada vez crescer, e cada vez se desenvolver. E eu reparo muito aqui as pessoas são mais acomodadas, no sentido de que se ela tem um trabalho bom, ela vai ficar nesse trabalho pro resto da vida. Ela não tem uma ambição que a gente tem muito no Brasil, aquela questão de sempre estar evoluindo, crescendo e crescendo. Eles são bastante assim, se o trabalho paga minhas contas, é isso, vou ficar para o resto da vida. E eu tive até uma experiência aqui que é bem interessante, que foi o meu primeiro trabalho aqui, eu fui trabalhar para a Fujitsu de tecnologia, na área de reporting para clientes alemães. E me mandaram para a Alemanha para fazer um mês de treinamento. Eu fiquei na Alemanha fazendo um mês de treinamento. Sendo que, nesse um mês, eu aprendi a copiar e colar, porque era a maneira que as pessoas na Alemanha trabalhavam, copiando e colando, copiando e colando. Porque aquelas pessoas faziam aquilo há 30 anos, a mesma função. E eu ia substituir uma pessoa da Alemanha. Quando eu voltei, eu falei para o meu chefe que eu não achava aquela maneira a melhor maneira de se trabalhar, porque copiar e colar tem chance de muitos erros, é um trabalho burro, digamos assim, não é nada inteligente, você fica copiando e colando, e que eu iria automatizar as planilhas. Automatizei tudo. Ele falou para mim não automatizar, porque tinha mais 5 pessoas na Alemanha fazendo a mesma coisa desse jeito e que eu podia prejudicar o trabalho deles. Eu falei, olha, se eles não querem automatizar, deixa eles fazerem o trabalho do jeito que eles querem. Eu não me sinto confortável em trabalhar dessa maneira. Automatizei todas as planilhas, fiz tudo, ficou ótimo. Só que eu fazia meu trabalho todo em 2 dias. E o resto do mês eu não tinha nada para fazer. Falei pro meu chefe que eu precisava de mais trabalho. Ele me disse que não, mas que era só isso que eu precisava fazer. E eu falei, o que eu faço agora? Falou, assiste uma série. Nossa. Ok. Ai, sensacional! Primeiro mês, eu achei o máximo. Estou recebendo para assistir série. Assisti todas as séries que existissem na face da Terra. Segundo mês, eu pensei, por que eu acordo cedo? Por que eu acordo cedo, no frio, porque não era inverno, e eu tinha que estar 7 horas da manhã no trabalho, porque era o horário da Alemanha. Era de 7 às 4. Então, por que eu acordo cedo, no frio, para ir para o trabalho, para ficar assistindo série? Não dá para mim. Então, isso começou a me causar uma angústia, porque eu estava me sentindo improdutiva. Só que eu comecei a reparar que as pessoas lá todas faziam isso e elas se sentiam super bem com aquilo. Elas não estavam incomodadas com aquilo. Só que eu estava muito incomodada, porque eu gosto de trabalhar, sabe? Eu gosto de saber que eu estou fazendo uma coisa inteligente, uma coisa produtiva. E as pessoas não, elas estavam bem em receber o salário no final do mês e estar ali assistindo uma série, fazendo qualquer coisa. Então, eu comecei a procurar outro trabalho, porque eu falei, eu não tenho condições de fazer isso, eu vou enlouquecer ficando aqui o dia inteiro assistindo uma série. E eu consegui o trabalho logo, porque aqui, pelo menos na minha área de finanças, tem muita oportunidade, e o fato de eu falar alemão também é um diferencial, então eu recebia muitas propostas, inclusive fazer coisas que eu não tinha nenhuma ideia do que seja, mas só pelo fato de eu falar alemão, eles queriam que eu fosse trabalhar aquilo, o que não me deixava confortável, então eu neguei muitas propostas, porque eu também não vou fazer um trabalho que eu não tenho ideia do que seja só porque eu falo alemão. Inclusive, lá onde eu trabalhava na Fujitsu, aconteceu isso. Como eles tinham muita dificuldade de encontrar alguém que falasse alemão, eles precisavam de uma pessoa para a área de finanças.
Eles contrataram uma pessoa que falava alemão, mas que não tinha ideia nenhuma, zero, de finanças. Ela nunca tinha aberto Excel na vida. E aí contrataram a menina entrou. Eu falei que eu podia fazer, porque eu estava com tempo sobrando, mas disseram que não, que eu tinha que estar à disposição para fazer os reportes. Tá bom. No segundo dia, a menina chorava olhando para a planilha. Eu nunca tinha visto isso na vida. Ela chorava, mas ela chorava assim, desesperada. Por quê? Porque o filtro deles foi falar alemão. Só que eles esqueceram que em finanças, ou você ama ou você odeia. Não tem o meio termo. Ou você gosta de números ou você odeia números. E eles contrataram uma pessoa que odiava números. Só pelo fato dela falar alemão. Então, isso aqui também tem muito, que se a pessoa fala línguas, ela é quase Deus, assim, porque eles têm muita dificuldade de encontrar pessoas que falem línguas. E muitas multinacionais migraram para Portugal, porque o custo aqui é muito mais baixo do que o resto da Europa. Você está falando de idiomas que não é o inglês, você está falando de uma terceira língua, né? Assim. A questão é que aqui todo mundo fala inglês. Porque o colégio aqui, o colégio básico, você além do inglês, você aprende outra língua. Você tem 2 línguas no colégio. Então, assim, a pessoa do café, a senhora da copa, ela fala inglês. Ela fala inglês com as pessoas do trabalho, e fala inglês bem, assim. A pessoa da limpeza fala inglês, todo mundo fala inglês. Então, de modo geral, o inglês aqui é bem presente do dia a dia. Mas se a pessoa falar uma língua além do inglês, ela tem um diferencial. Por essa questão que muitas multinacionais mudaram para Portugal, porque o custo aqui é muito mais baixo. Se eu fosse fazer o que eu faço na Alemanha, eu ia ganhar 4, 5 vezes mais do que eu ganho aqui. Então, isso... E o governo também deu muito benefício fiscal para as empresas abrirem polos aqui. Então, agora a Google está abrindo um polo muito grande aqui. A gente tem... Eu trabalho no Parque Tecnológico hoje. Então, do meu lado eu tenho HP, eu tenho Oracle, eu trabalho na Cisco, que é americana de tecnologia. Então, todas as grandes de tecnologia têm escritório muito grande aqui. E tem boa parte da operação europeia feita em Portugal. Então, por isso que eles estão sempre buscando pessoas que falem línguas. E, às vezes, línguas muito difíceis até. A minha empresa contrata para diversas línguas, a gente tem muita dificuldade de encontrar pessoas que falam finlandês, polonês, umas línguas assim, é bem difícil. Agora, Marina, é curioso isso, né, Cândida, que a Marina está falando, porque a gente aqui no Brasil, a gente tem a visão, eu não sei se o brasileiro tem essa cultura, de uma maneira geral, de valorizar muito o que vem de fora, né? Então, a gente valoriza muito o estrangeiro, né? Até quando a gente tem, por exemplo, um profissional brasileiro que vai fazer um curso fora e volta para o Brasil, a gente valoriza muito esse profissional porque ele teve um tempo fora. E é curioso isso que você está falando, de que o profissional brasileiro é muito valorizado no exterior, na verdade, porque ele trabalha muito, né? Eu sinceramente, nunca tinha ouvido isso, achei interessante, porque o que a gente vê aqui no Brasil é o contrário, né? O brasileiro valorizando muito o estrangeiro no trabalho. Inclusive, aqui você vê muito assim, às vezes o português a desdenhar, a dizer que o brasileiro roubou o trabalho dele. Mas não é que roubou o trabalho dele, é que em termos de, enfim, skills e competências, a gente está sempre buscando se aperfeiçoar. Então, a gente tem currículos muito bons. E, enfim, outra questão que eu senti muita diferença aqui é, eu me mudei para cá com 24 anos. E eu fui para fazer entrevistas de emprego, só que eu já trabalhava na minha área desde os 20. Então, eu já tinha 4 anos de experiência na minha área. Quando eu ia fazer entrevista, as pessoas olhavam para mim e falaram: como é que você tem esse tempo todo de experiência? Porque aqui as pessoas fazem a graduação, depois elas fazem um mestrado, depois que elas terminam o mestrado, que elas vão procurar um estágio para depois trabalhar. Então, na minha segunda experiência de trabalho aqui, eu fui para a Siemens, depois que eu saí da Fujitsu, que eu não tinha trabalho. Na Siemens, meu estagiário era mais velho do que eu. Por quê? Porque ele fez a faculdade, depois fez mestrado, e aí que estava procurando estágio. Mas então, aí eu acho que, assim, isso que a Marina está falando, não sei se vocês concordam, se a Bia e a Samira concordam, mas acho o seguinte, a gente vive num país com uma realidade bastante diferente, né? Primeiro, a gente tem um índice de desemprego altíssimo, uma dificuldade, inclusive, das pessoas se colocarem no mercado de trabalho. Então,
quando a pessoa consegue uma oportunidade, ela não tem horário para sair e o medo do desemprego é grande. As famílias, quando a Marina fala que as pessoas lá esperam acabar o mestrado, e enfim, aqui a maioria das pessoas que conseguem chegar fazer uma faculdade, né, conseguem chegar a cursar uma universidade, que é uma grande minoria, né, no nosso país, muitas vezes elas já têm que ajudar a família, ou para custear os próprios estudos, ou para ajudar a família de alguma forma, para poder integrar a renda. Então, a gente fala de uma realidade econômica muito diferente, né? Então, assim, aqui no Brasil, quando as pessoas conseguem uma oportunidade, elas muitas vezes se agarram com unhas e dentes, e a gente, aquilo que lá você contou e outras oportunidades, existe uma certa estabilidade, né, com relação ao trabalho, e aqui não, aqui você está no trabalho, agora mesmo a gente teve essa situação toda da pandemia, e milhares de pessoas perderam o emprego. Então, imagina alguém que vai agora arrumar um trabalho, essa pessoa não vai ter muito horário para entrar e para sair. A gente sabe, tudo bem, aí fala, né, nós somos advogados, a gente sabe que a gente tem lei, tem CLT, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente. Então, talvez toda essa dedicação, né, muitas vezes ela é uma questão de necessidade, sobrevivência, eu enxergo. Não sei se a Samira concorda. Com certeza, eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso é visto. Tanto é assim que não somos só nós, né? Eu tenho a irmã de um amigo meu que hoje ela gerencia uma empresa na Califórnia, e ela diz que eles buscam profissionais de países em desenvolvimento, e não só em desenvolvimento, mas de países onde a legislação trabalhista não é tão pesada, chinês, indiano, brasileiro. Por isso, porque as pessoas, é óbvio, né, a nossa desigualdade social aqui é muito grande, então a gente precisa, né, começar a trabalhar muito cedo, as famílias precisam que as pessoas comecem a trabalhar muito cedo, a gente investe numa formação não tão superior assim, né? Muita gente já faz o ensino médio, já faz um curso técnico junto, e hoje a gente tem até o governo estimulando isso, né? Basta que a pessoa faça um curso técnico no ensino médio, ela já pode sair trabalhando. Porque essa é a nossa cultura, porque o nosso país como tu falaste, uma desigualdade econômica muito grande com relação aos outros. Então é natural, as pessoas, e ainda mais as pessoas que saem daqui para tentar a vida em outro país. Acho que as pessoas, né? A gente está mais estimulado ainda a não correr o risco de não dar certo. Então faz o que tiver que fazer. E não é à toa que as empresas preferem esses profissionais e investem, né, neles, porque é interessante, a gente produz mais, né? O mercado funciona à base da produção. No lugar de aqui, ao contrário, no lugar de 2 ou 3 trabalha 1, né? Isso aí pode ter certeza. Bia, você quer falar um pouquinho da tua experiência? Como é que você percebeu isso tudo que a Marina está falando quando você morou fora? Sim, eu quero. Na verdade, eu quero alguns pontos. Eu vou falar primeiro da questão, agora que a gente está discutindo do trabalho, mas depois eu quero voltar para contar algumas coisas que me passaram. A minha experiência, eu vou contar um pouquinho do histórico para a gente chegar o que eu gostaria de comentar. A minha primeira experiência morando fora foi aos 4 anos de idade. Meu pai foi fazer mestrado em Colômbia, em Nova York, e eu e minha mãe fomos juntos. Então, aos 4 anos de idade, eu cheguei lá. Eu não falava hambúrguer, cheeseburger, enfim, era o que eu falava, hot dog. E cheguei lá e foi uma coisa muito difícil, porque as crianças meus pais me colocaram no colégio. E eu não falava a palavra. Então, no início, eu chegava e minha mãe falou assim, não, você vai aprender. Eu voltava para casa, ela me colocava, falava comigo em inglês, me colocava para assistir Sesame Street, que era um programa de televisão em inglês, para ficar aprendendo. E, por um tempo, as crianças me chamavam de muda, achavam que eu era muda, né? Porque eu não falava. E isso passou, mas aí eu comecei a ser alfabetizada aqui, comecei a ser alfabetizada lá, voltei aqui, voltei para cá, já tinha acabado a educação, então até hoje eu sou semi-analfabeta, que eu estava ainda cá. Mas eu perrenha que sou, quando meu pai fez 5 anos, quando meu pai se formou, eu virei para ele, aos 5 anos de idade, falei, pai, você guarda dinheiro que eu vou fazer mestrado em Nova York. Então, meu pai guardou dinheiro. Então, todo mundo tinha sonho de casar, tinha sonho de querer, eu tinha sonho de morar e fazer mestrado em Nova York.
18 anos, aos 23 anos, graças a Deus, estava eu lá, 6 meses depois de formada, fazendo meu mestrado em Nova York. E foi o melhor ano da minha vida, eu posso te dizer que foi uma experiência incrível. Eu ia ficar para trabalhar mais, mas aí também veio a surpresa, né? Eu estava lá, morando lá em 2001 para 2002, que, se vocês lembram um pouquinho, começando do Scratch Your Head, eu fui para lá 15 de agosto de 2001, e 21 dias, não, 24 dias depois, as Torres Gêmeas, né, acabaram. Na verdade, isso aconteceu numa terça-feira, e no sábado eu estava na Torres Gêmeas numa festa. Então, aí foi uma mudança toda na minha vida. Eu fui lá, fiz mestrado, eu tinha um emprego garantido, estava garantida. Meu emprego foi cancelado, porque a Petrobras cancelou 2 operações que eu ia trabalhar, e não tinha emprego, né? Então, eu voltei para cá, para continuar trabalhando com meu pai. Fiquei trabalhando, e depois acabei trabalhando no escritório internacional e trabalhando no Cantera. Então, apesar de não ter vivido a experiência de trabalhar no exterior, a verdade é que nos últimos 20 anos, a maior parte da minha clientela é estrangeira. Então, daí que vem o comentário que eu vou fazer. Depois eu quero voltar para falar sobre aqueles comentários sobre por que você é brasileiro e tal, que eu acho que eu tenho umas histórias engraçadas para contar. Mas eu trabalho muito com estruturação de hotel e shopping center desde 2000, anos 2000. Eu tenho 20 anos nisso. Eu trabalhei com a maior parte das bandeiras internacionais, Marriott, IHG, Hyatt, Hilton. E nisso, assim, você trabalha muito com eles. Então, algumas coisas que eu tive possibilidade de ver é que, na hotelaria é muita mulher. E lá você tem um limite de horas. Então, as pessoas trabalham. Eles não é que eles trabalham pouco, eles trabalham muito. Né? As clientes que eu tenho eram geniais, trabalhavam muito. Mas, chega uma certa hora, elas falam, não, agora eu estou no trem, estou voltando para casa. Porque elas têm que voltar para casa, porque é obrigatório você não continuar do trabalho. Você tem que voltar para casa e continuar trabalhando de casa. Então, nos Estados Unidos, você vê muito isso. E eu tinha uma cliente que trabalhava, que trabalhava não da sede da casa, ela já fazia trabalho remoto, isso já há alguns anos atrás, isso em 2011. Ela foi trabalhar, ela começou a morar no Colorado, porque ela falou assim, não, eu gosto de esquiar. Então, eu comecei a vir ficar nas sextas-feiras e tal, e eu trabalhava, e meu chefe viu que eu trabalhava. E aí, depois eu acabei me mudando para o Colorado. Então, eu esquio de manhã, eu trabalho, aí eu vou na hora do almoço, eu esquio, e eu trabalho. Então, era uma rotina que, em 2011, ela conheceu o chefe dela a trabalhar. Então, era uma coisa bem diferente. Agora, se você pega e vai para outra Europa, os franceses, né, já estão no passo inverso. Os franceses já têm uma lei que você não pode mandar e-mails e que você não pode trabalhar depois de um certo horário. Então, depois das 6 da tarde, é proibido ficar mandando e-mail, porque as pessoas têm BlackBerry e podem trabalhar, podem ver. Então, aí você já começa a ver o retorno, né? Você passa de uma coisa de workaholics e tal para um retorno. Em compensação, em termos de formação, também tem essa diferença. Por exemplo, os franceses fazem faculdade e, antes de se formar, enfim, eles têm aí uma recomendação que o governo até patrocina, em certo aspecto, para a pessoa parar e fazer uma viagem pelo mundo, ou trabalhar fora, ou fazer uma experiência fora antes de voltar. Então, isso é estimulado. Nos Estados Unidos, as pessoas mal falam outra língua, mas você pega isso num level mais menor, né? Quando você começa a pegar o pessoal mais top de linha, eles incentivam também. Se você tem uma experiência fora, seja ajudando uma ONG, seja falando língua, você tem uma possibilidade de ganho muito maior. Isso é muito maior do que se a gente pensa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, claro que não é todo mundo, né? Não é todo mundo que fala, mas você, um profissional gabaritado, fala 1, 2, 3 línguas. Você não pode fazer doutorado se você não falar 3, 4 línguas, né? É aquela coisa assim, você não entra, você não passa, você não faz. Então, eu acho que a questão da capacidade, das exigências aqui no Brasil passam a ser muito pesadas. Eu acho que a gente tem uma carga aí para chegar à excelência, um nível de exigência muito grande. O bom é que nós somos flexíveis e a gente tem uma tendência a falar. Eu não sei se a Marina, você sente isso, mas o brasileiro ele tem uma tendência a ter muito
pouco sotaque. Você perde, você não tem aquele sotaque. A gente consegue se adaptar muito mais. Você consegue falar. Isso abre portas. O meu inglês, como eu estudei desde pequena, as pessoas acham que eu sou americaninha. Muita gente. Já teve uma vez uma reunião que eu estava fazendo uma reunião e eu comecei a falar. A gente tinha sempre um cliente gringo, a gente estava falando em inglês. E aí teve no meio da reunião, eu saio para ir ao banheiro, eu volto, estava todo mundo rindo. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ah, não, o Coisa achou que você era americana. Ele veio falar, nossa, mas ela fala português bem, porque você falou português e ele achou que você estava falando português. Eu morri de rir. Quer dizer, as pessoas... É inversão, né? O brasileiro fala assim, nossa, ela fala português bem, né? Então, assim, é engraçado como você se dá isso. Agora, a cultura realmente é uma coisa difícil. Eu acho que quando eu falo com os meus amigos, assim, eu tenho amigos no mundo todo. Graças a Deus, esse 11 de setembro teve consequências chatas, mas teve consequências muito legais, que foram de eu fazer amigos. A gente estava ali preso, né? Um bando de estudantes, 23, 24 anos preso num prédio. A gente ficou isolado por um tempo. Aliás, assim, agora a quarentena me deu muito dificuldade de retomar, porque essa coisa da máscara, a coisa do... Isso aí eu vivi lá atrás, e eu, aos 23 anos, achava que ia morrer. Eu estava lá, 23 anos, eu só olhava assim, e foi um dia que todo mundo máscara, a gente preso, e a gente acabou ficando muito amigo. O pessoal que morava no meu prédio, a gente ficou tão amigo que todo mundo casa, quando todo mundo casava, né? Agora a gente já está na fase já passou do casamento, já está na fase dos divórcios, mas todo mundo casava e cada um convidava o outro para ser padrinho de casamento. Então eu fui madrinha de casamento no Panamá, eu fui madrinha de casamento na Guatemala, eu fui madrinha de casamento no Peru, eu ia ser madrinha de casamento na França, que eu acabei não indo porque eu estava grávida, e no México também, porque eu estava grávida. Mas então é uma experiência assim, você fica com amigos do mundo inteiro e a gente faz questão de fazer isso. A gente faz festa de casamento porque todo mundo tem que ser madrinha de casamento. E então é uma coisa bem interessante, mas eu acho que não é sempre que você tem essa abertura, né? Eu acho que era diferente. No mestrado, formavam grupinhos. Os latinos andavam mais com os latinos, os europeus andavam com os europeus, os americanos eram outro clube, e assim ficava. Eu tive mais possibilidade de conviver com o americano, não no mestrado, porque no mestrado, os LLMs estrangeiros ficavam separados. Tirando que você fazia tax, que tinha americano, você praticamente não tinha americano. Eu fui ter convivência mais com o americano morando nos Estados Unidos, porque eu fui fazer o teatro. Tem um teatro que a gente fazia todo ano, tinha um musical. E eu me meti. Só que do musical todo, só eram duas estrangeiras. Era eu e uma menina da Finlândia. Então, foi uma possibilidade de misturar com a gente chama de gringo, com os americanos, porque senão não tinha convivência praticamente com o americano. Então, foi uma experiência muito, muito legal. Eu vou deixar continuar falando e depois eu quero voltar para comentar essa questão de o que as pessoas te veem com o Brasil, como uma brasileira, porque nessas duas diferenças, duas fases que eu vivi no Brasil, no exterior, nos Estados Unidos, e na mesma cidade, em duas fases diferentes, teve muita diferença. Eu acho que foi uma experiência muito legal nesse sentido de ver que o Brasil evoluiu. Mas depois a gente volta. Vamos voltar aqui para o povo que a gente estava conversando. Eu queria pegar o gancho da Bia para fazer uma pergunta para a Marina mesmo. Eu trabalho com a Associação Latino-Americana de Advogadas Feministas. E a gente tem uma demanda específica de Portugal, que eu queria te perguntar como é que é isso, se você sabe que isso existe, ou se tu tem contato com isso, que são algumas meninas que fazem parte dos centros acadêmicos das universidades, especialmente da Universidade de Coimbra, que são brasileiras e que sentem necessidade de fazer cursos específicos para perderem o sotaque de brasileira, porque sofrem muita discriminação no sentido de que todo mundo, quando percebe que elas são brasileiras, desde colega na universidade, até nas oportunidades de estágio e tudo, elas sofrem muito mais assédio sexual do que as portuguesas, do que todas as outras, por serem latinas. E aí existem processos criminais, enfim, e tudo lá. E aí surgiu esse movimento do eu não sou brasileira,
que é justamente isso, é elas tentando perder o sotaque do Brasil para que ninguém desconfie que elas são brasileiras, porque aí ou pensam que é prostituta, ou perguntam quanto elas cobram por uma noite, ou até por casos de assédio mais graves, assim. Aí eu queria te perguntar, como eu nunca estive aí, pessoalmente não tenho, só tenho um depoimento delas, se tu sabe disso, se isso é discutido entre vocês. Sim, então, o que a visão, e eu acho assim até que tem melhorado, mas a visão inicial que se tem da brasileira é que a brasileira é puta. E isso, assim, é nítido. E principalmente, não tanto na geração mais nova, mas na geração mais antiga. Então, assim, as mulheres mais velhas aqui, elas têm medo que a brasileira vai roubar o marido dela. Parou aí. Parou. Então, elas têm medo que a brasileira vai roubar o marido delas. Isso, eu já escutei isso na rua. Não foi diretamente comigo, mas eu já escutei uma portuguesa falar com a outra que ali é a brasileira que vai roubar meu marido. Então, porque numa leva mais antiga de vinda de brasileiros para cá, vieram muitos brasileiros com um nível mais baixo, que vinham para cá para aplicar, enfim, tanto que isso não se vê só nesse caso, mas, por exemplo, para alugar um apartamento aqui é muito difícil. Porque a gente ainda tem eles têm aqui o estigma de que o brasileiro vai aplicar um golpe, que ele vai alugar apartamento, não vai pagar renda, porque isso é o que acontecia há uns anos atrás. Então, assim, eu tive muita dificuldade de alugar um apartamento, e eu tenho cidadania europeia. Eu fui em vários apartamentos e a pessoa, porque eu era brasileira, me negava, dizia que o apartamento já estava alugado, mas não estava. Eu ligava ao telefone e, por causa do meu sotaque, a pessoa dizia assim, o apartamento não está disponível. Aí um amigo meu português ligava e o apartamento estava disponível. Então, assim, tem essa questão do sotaque e não tem como enganar que não é brasileiro, porque a gente abriu a boca para falar português, por mais que você tente muito, você vai falar alguma palavra ou alguma coisa que vão dizer que você é brasileiro. E quanto à questão do assédio, o que acontece? Portugal é um país machista. Então, assim, é diferente do Brasil. Porque no Brasil, assim, se você vai, sei lá, passa perto de uma obra, vai ter uma pessoa que vai te falar qualquer coisa. Ok, mas aqui não é esse tipo de pessoa. É assim, eu moro... Embaixo do meu prédio tem um bar. Todo dia estão as mesmas pessoas no bar. Eles sabem que eu moro ali. Eles conhecem meu namorado. Todo dia que eu saio da porta do prédio, as pessoas me olham de cima a baixo. E não é porque eu tô com uma roupa curta, não é porque inverno, eu de coberta da cabeça aos pés. As pessoas me olham de cima a baixo. Pelo simples fato de elas saberem que eu sou brasileira. Não me incomoda porque, enfim, são velhinhos. Enfim, eu abstraio. Mas, enfim, Eu abstraio, mas assim... o que me aconteceu aqui, e que isso nunca tinha acontecido no Brasil, e que eu fiquei um pouquinho preocupada, não digo assim, preocupada pro resto da vida, mas isso me incomodou, foi que em 3 ocasiões eu tive homens a me seguir na rua. E assim, não eram pessoas de baixo nível, eram pessoas com nível bom que me perseguiram na rua. E num nível assim que você fala não, e a pessoa continua insistindo e você se sente angustiada com aquilo. Assim que eu me mudei para cá, eu estava no supermercado, no Corte Inglês, supermercado bom, com pessoas com nível bom, que frequentam, com supermercado caro. Só que eu estava fazendo hora, então eu estava naquela assim, quando você vai no supermercado, que você nunca foi, e que você não vai fazer compra de mês nem nada, você vai de um lado para o outro, ver o que tem de novo, o que tem diferente. Então, assim, você não segue um roteiro, né? Então eu estava assim, ia de uma sessão para outra. Né? Você tá passeando no supermercado, exatamente. E todo corredor que eu ia tinha um homem atrás de mim. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo, né? E aí eu peguei o telefone e liguei para minha mãe para ficar conversando com ela para ver se a pessoa se tocava. E a pessoa continuou a me seguir em todas as sessões do supermercado. Você acha, Marina, porque a pessoa percebeu que tu era brasileiro, tu acha que fez alguma diferença? Isso faz diferença, sim, porque antes eu estava falando no telefone. Então, eu estava antes a falar no telefone, então ela percebeu que eu não era daqui e ela ficou me seguindo no supermercado. E aí, depois chegou perto de mim, olhou para mim e falou, és muito gira. E eu, assim, com licença, eu estou tentando fazer compras. E a pessoa não saía do meu lado, eu tive que chamar o segurança. E isso nunca tinha passado no Brasil. O que me passou eu passar num lugar com pessoas mais, enfim, com nível mais baixo, que dá aquela cantada que a gente já ignora, mas nada assim...
tão... Porque eu me senti sufocada. Assim, aquela pessoa estava me seguindo na rua. E isso me aconteceu também em outras 2 ocasiões aqui perto da minha casa, em que eu estava andando na rua e a pessoa me seguiu. E aí ela pediu meu telefone, eu disse que não. O meu não, ela já viu que eu era brasileira, e ficou, é brasileira? E então, assim, por que você não quer me dar seu telefone? E não sei o quê. Eu não vou dar meu telefone pra uma pessoa na rua, sabe? Mas o fato do meu não, a pessoa já viu que eu era brasileira. Eu não falei nada, eu só falei não. Então, isso realmente acontece. E a questão do machismo é muito engraçado porque, por exemplo, eu tenho são 10 não, uns 8 casais que a gente somos amigos. E a gente, uma vez por mês, a gente costuma fazer o encontro das meninas e o encontro dos meninos. Que a gente sai, todas as meninas e os meninos saem. Um dia no trabalho, perguntaram assim, o que vai fazer no final de semana? Eu falei, é dia das meninas. Todo mundo, inclusive mulheres, ficaram assim, impressionadas que eu ia sair sem o meu namorado. Que eu ia sair só com as meninas. E não só isso, que eu ia deixar o meu namorado sair só com os meninos. Mas vocês não vão sair juntos? Eu falei, não, eu tenho direito de sair só com as minhas amigas. Por que eu tenho que levar meu namorado sempre que eu vou pra esquina? E assim, isso para eles é estranho, eles não estão acostumados com isso. Um exemplo muito bom foi, eu tenho amigos que trabalham no Rock in Rio e eu ganhei muitos ingressos para o Rock in Rio daqui. E eu tenho uma amiga que ela tem um namorado, e ela queria muito ir no show, muito. Só que eu só tinha mais um ingresso. E eu falei para ela, eu te dou o ingresso. Ela falou, mas e o fulano? Eu falei, mas eu só tenho um ingresso. Ela não foi no show porque eu não tinha o ingresso pro namorado. Só que assim, se eu tenho muita vontade de ir num show e só tenho um ingresso, não tem ingresso pro namorado, eu vou falar, eu vou pro show. Beijos. Assim, e isso eu não acho que seja um problema, porque eu não tô agredindo ninguém porque eu vou pro show sem meu namorado. E aqui não, eles têm muito podia isso. Podia ser o marido, né? Sim, marido que fosse. O meu namorado... num dia na faculdade, trabalho de grupo, me mandou uma foto do grupo, né, deles. E tinham 2 meninas. E aí os meninos do grupo perguntaram, a sua namorada não vai ficar incomodada de você mandar uma foto com meninos? Eu falei, Ele falou, mas por que ela ficaria incomodada? Não, porque não pode. Tem toda uma coisa assim. Eles têm que estar sempre juntos, e aqui eles começam a namorar cedo e ficam pro resto, assim, vai morar junto muito rápido, porque o aluguel é muito caro. Então, se a pessoa quer morar, cada um aluga um quarto, é mais barato juntar os dois e alugar um apartamento. Então, logo que se junta, nunca mais se separa, não sai separado para nada, assim. Isso é muito... Eu achei isso muito estranho, porque Gente, eu ia estar ferrada aí. Eu ia estar com... Hein, Samira? Completa. Eu ia estar aqui sozinha. Socorro! Mas essa questão do português mesmo, no mercado de trabalho, por exemplo, eu só mandava... assim que eu me mudei, eu mandei meu currículo em português. Só que assim, você escreve diferente. É inevitável. E ninguém me ligava para nada, nem para entrevista. Eu passei meu currículo para o inglês. Por quê? Ninguém sabe de onde eu sou. Meu currículo está no inglês, eu não preciso pôr minha nacionalidade no currículo. Todo mundo me ligava para marcar entrevista. Então, assim, isso você já tem esse baque. Por mais que eles gostem de brasileiros do trabalho dia a dia, na hora da triagem do currículo, eu acho que o fato de ser brasileiro, eles eliminam, não só por ser brasileiro, mas porque eles pensam que a pessoa está ilegal e que vai ter que regularizar a pessoa, enfim, e aí já pensa que dá muito trabalho e elimina a pessoa. Então... Eu lembrei de uma coisa agora, só para não esquecer, uma coisa que me marcou muito, mas eu nunca vivi no exterior, mas eu tive uma experiência, não, mas eu passei por uma situação que eu nunca vou esquecer. Eu estava quando teve foi as Olimpíadas, exatamente, foi as Olimpíadas. Eu viajei com meu filho e eu fui para a França com meu filho, porque teve aquele recesso, né, que a gente teve meio que feriadinho, assim, aqueles dias, e eu Pedro, fugi dali e fui para lá. E eu me lembro que eu estava passando pela rua e eu vi uma banca de jornal
e tinha um jornal assim, né, na vitrine, e eu não entendo francês, mas eu consegui entender que aparecia uma mulher, né, mulher assim, de biquíni, né, na manchete, e uma manchete bem grande dizendo que o melhor do Brasil eram as prostitutas. Aquilo me assim, fez um mal grande estar vendo aquilo, assim, e naquele momento em que a gente tinha feito uma festa tão bonita, eu não assisti, mas eu sei que foi uma festa tão bonita que o Brasil organizou, e aquilo me agrediu, assim, naquele momento que eu estava lá passeando com meu filho, e pensei, poxa, eu estou aqui, sou brasileira, né, estou com meu filho aqui passeando, graças a Deus ao meu dinheiro, ao meu trabalho, à minha vida, e tem uma estampa numa banca falando que o melhor do Brasil eram as prostitutas. Enfim, fecha parênteses, deixa a Marina falar e a Bárbara falar. Uma coisa que eu reparei muito é que todo mundo sempre dizia, porque a brasileira, assim, que todo mundo, as pessoas têm a impressão brasileira prostituta, que veste com roupa curta e tal. Mas aqui, se você sair no verão, as europeias se vestem com roupas muito mais sensuais, muito mais curtas. O topless é normal para eles. E a brasileira que é a puta. Então, assim, tem essa coisa que é muito contraditória, porque eu cansei de ver europeia com short com a polpa da bunda para fora. Coisas que eu, morando no Rio de Janeiro, eu não via as pessoas assim com shorts tão curtos. Então, você rotular uma pessoa pela nacionalidade e porque é brasileira, porque usa roupa curta, mas as pessoas aqui usam roupas mais curtas do que as brasileiras. E nem por isso elas são criticadas. Então, isso é muito estranho. Tem a questão também do feitio do corpo, que é genético, mas, enfim, a brasileira tem curvas. Mais do que os europeus de modo geral. Os europeus são mais retas. Então, isso também eu acho que estimula na cabeça, enfim, dos homens a questão da sensualidade. Mas, assim, o fato de eu ter curvas não me diz respeito do que eu faço da minha vida. Então, assim, isso é muito eu imagino que também deve piorar, deve ser pior, a gente não tem hoje aqui como nosso convidado, mas deve ser pior ainda trata de uma brasileira negra, né? Porque é mais sensualizada ainda e deve ser um sofrimento muito grande, né? Fica mais estigmatizada, talvez. Sim, e ela já sofre aqui, né? Imagina fora. Deixa eu só fazer um ponto aqui. Eu sou descendente de polonês, inclusive eu estou com pedido de cidadania polonesa em andamento. Só falta conseguir a certidão de nascimento da minha mãe. Eu nunca vi alguém com tanta dificuldade. Mas a gente está falando de brasileira ser considerada puta no exterior, e sim, eu tenho experiência também nesse sentido. Mas você sabe que, por outro lado, aqui no Brasil, a gente fala muito polaca, né? E isso é extremamente ofensivo às polonesas. Porque as polonesas, quando vieram para o Brasil, as polacas eram as putas polonesas. Então, polaca era sinônimo de puta. Então, se você chama uma polonesa de polaca, eram as putas, porque no Brasil, as francesas e principalmente as polonesas, elas vinham para o Brasil e elas eram taxadas de puta. Todo mundo polonês era polaca, puta. Então, você vê, assim, no Brasil a gente também tem isso, tinha, né? Hoje em dia não tem mais, mas tinha essa visão. As polonesas que chegavam aqui eram consideradas putas. Minha avó teve muito problema com isso, porque ela veio da Polônia com 10 anos de idade e ela sentiu muito esse preconceito contra as polonesas que eram, e era diferente, né? Há algum tempo atrás não tinha tanto louro assim, andando na rua de olhos azuis. Ela era uma mulher bonita e ele teve esse preconceito contra ela, porque se ela era polonesa, ela era puta. Então, agora, em brasileira, indo lá no exterior, sim, tem isso sim, é complicado, até porque, como você estava falando, Marina, as danças são diferentes. Por exemplo, você chega nos Estados Unidos, a mulher chega, dança, rebola, faz umas coisas absolutamente sensuais e depois sai.
O brasileiro, a gente está dançando, a gente dança. Ao mesmo tempo, eu já tive um momento que eu estava dançando, porque começou a tocar samba, eu fui dançar, e os meninos acharam que, pô, será que eu ia dançar? Aí teve um que chegou e falou assim, você deve estar muito desconfortável, né? Assim, usando essa quantidade de roupa no frio. Eu falei, realmente, porque lá no Brasil a gente só anda de biquíni. É a primeira vez que eu boto um sutiã e um casaco, sabe? Então, às vezes, assim, eu passei por situações na minha vida, até porque eu morei pequena, depois grande, eu tive já que dar umas respostas que é difícil acreditar. Só usa penas na frente. Aqui a gente usa dois poucos. Eu falei, não, é verdade, eu nunca tinha posto um casaco na vida, essa coisa de botar uma calça. Realmente, eu só ando de biquíni, na verdade, quando eu boto um biquíni, né? E a gente tem que responder umas coisas assim. Uma vez ele também falou assim, eu estava lá, não foi nesse período antes, e o pessoal falou assim, você deve estar estranhando muitas coisas aqui e tal. Eu falei, não, é a primeira vez que eu vejo um negócio assim tão diferente. Porque você sabe, né? Porque lá no Brasil, a gente está acostumado mesmo a ver jacaré andando pela casa. E as pessoas, você fala um negócio desse... Acredito. Que legal! Não, porque eu moro na floresta, entendeu? Você sabe, eu moro no meio da floresta e jacarés ficam andando. E as pessoas olhavam do tipo, é mesmo? Que interessante! Eu falei, é uma falta de realidade. Você tem que falar de vez em quando umas coisas para as pessoas se tocarem mas você é brasileira mesmo, dessa cara, cor. Gente, brasileiro tem tudo quanto é cor, tem tudo quanto é jeito. A gente é um melting pot, né? Então, às vezes você tem que se colocar um pouco, ridicularizar às vezes esse preconceito com os outros. Eu tive que fazer isso algumas vezes. Mas a sensação que eu tenho, não sei se vocês têm a mesma sensação, é que de um período para cá, a brasileira continua sendo aquele estereótipo da mulher maravilhosa, né? A mulher brasileira é a melhor mulher do mundo. Mas me parece que isso mudou um pouco, no sentido de que antes a brasileira era vista realmente como a puta. É brasileira, é puta. Hoje em dia, eu acho que isso tem caminhado para um lado um pouco melhor, no sentido de falar, a brasileira é bonita, a brasileira tem curvas, a brasileira é... Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção. Você sentiu diferença, Beatriz, das duas épocas que você viu, que você viveu mais no passado e mais... Assim, eu posso dizer, com 4 anos de idade, acho que era difícil perceber muita coisa, mas no meio tempo eu fiquei indo, né? Eu sempre fui muito, continuo indo. Eu tenho amigas que moram lá, melhores amigas que moram lá, então sempre que... não, esse ano não vai dar para viajar. Então pego as milhas, vou e fico na casa da minha amiga, então fica mais fácil, porque eu não preciso para a família toda, eu vou. Eu acho que sim, eu acho que isso melhorou. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, madrinha do meu filho, que se casou recentemente também, foi morar nos Estados Unidos, inclusive com um amigo que eu apresentei, que fez mestrado comigo. E ele é alemão indiano, e está morando em Nova York. E ela foi para lá e ela fez mestrado em Nova York também, no NYU, alguns anos depois de mim. E ela se casou e mora lá. A visão que ela coloca é que as pessoas veem ela como uma mulher sensual, mais do que sexual, digamos assim. A mulher brasileira tem fama de ser boa na cama, digamos assim, de ser uma mulher sensual, uma mulher que a pessoa fala assim, nossa, ele ser casada com uma brasileira, mas não necessariamente puta. Mas isso sim, a gente está falando de Nova York, que é um lugar dos Estados Unidos. Não estamos falando do interior, né? Eu acho que existem 2 Estados Unidos, as costas e o meio. Então, eu acho que talvez em alguns lugares mais internos ainda tem essa pecha assim. Acho que a gente ainda não está evoluindo tanto. Mas vai chegar lá. Eu acho que principalmente com
a globalização, a gente está trabalhando, as pessoas estão trabalhando mais com pessoas de nacionalidade diferente, fica mais fácil você ter contato de uma forma diária. Eu acho que você tem preconceito quanto que você não conhece, né? No momento que você passa a conhecer, o seu conceito muda. Então, eu acho que o fato de nós termos mais pessoas brasileiras trabalhando, e brasileiras trabalhando, porque tem muita coisa assim, as pessoas iam para ser mulheres, né? Então, trabalhar é diferente de ser esposa. Eu acho que aos poucos a gente vai mudando a realidade. Agora, quando você consegue ultrapassar esse preconceito, e quando você vai ter, em um certo momento, você vai ter que ignorar o fato que as pessoas te olham para frente e para baixo, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir seguir, né? Acho que a gente tem que chegar a uma certa hora que a gente tem que ignorar e seguir. Eu sou uma pessoa que eu fico, não sei se você sente isso, mas eu acho que a gente, às vezes eu fico impressionada como as pessoas me observam. Assim, eu sou muito distraída, então eu ando andando na rua pensando em algumas coisas, e volta e meia eu vejo que as pessoas sabem tudo que eu estou fazendo, veem tudo que eu estou fazendo. Isso eu tô assim, gente, eu nem sabia que eu conhecia essa pessoa, e a pessoa sabe quem eu sou, que sabe o que eu faço, sabe o que eu vejo. Aí eu comecei a chegar à conclusão que eu falei assim, não, eu sou muito branca, eu chamo atenção que eu sou muito branca. Aí eu cheguei lá na Polônia e meu marido falou assim, tá vendo, aqui você não chama atenção, todo mundo é igual a você. Então eu acho que às vezes assim, a gente se sente, às vezes também muito chamadora de atenção, porque talvez a gente tenha um perfil físico diferente, né? Eu não sei se você sente isso, Marina, como é que você vê Quanto isso? a isso de chamar atenção, é muito engraçado. Eu moro num prédio em que, assim, eu devo ser a fofoca do prédio, que as pessoas acompanham a minha vida diariamente, elas sabem toda a minha vida mais do que eu própria. Na minha sala, o meu prédio, ele faz como se fosse um dente, então a minha janela da sala dá para a janela da cozinha da vizinha. A minha vizinha sabe toda a minha vida. Se eu saio para a rua e eu volto e meu namorado, por algum motivo, não foi trabalhar, tá doente, ela me para no corredor e fala assim, seu namorado não foi trabalhar. Deve estar doente. Eu falo, é. Ou eu volto e ele já chegou e ele está na cozinha. Seu namorado está na cozinha, deve estar a fazer o jantar. Eu, tá bom. Mas chegou num ponto que meu namorado é diabético. E ela me parou no corredor e perguntou se ele era diabético. Assim, como é que ela sabe que meu namorado é diabético? E aí ela falou, eu vejo ele a tomar insulina. Só que assim, meu namorado não toma insulina na janela da casa. Ele toma insulina dentro de casa. Então, assim, ela acompanha... Eu sou quase a telenovela, porque ela acompanha toda a minha vida. E no bairro, isso é muito comum. As pessoas aqui, elas não têm muito o que fazer, principalmente as pessoas mais velhas, então elas acompanham a vida das pessoas. E eu acho que pelo fato da gente ser estrangeiro, isso é ainda mais forte, porque eles veem a gente com uma rotina um pouco diferente. Então, assim, eu recebo muitos amigos para jantar, eu faço aniversário em casa, então tem um movimento na minha casa. E eu acho que para eles isso é diferente. Então, eles querem acompanhar. Conta um episódio que eu acho muito interessante você contar com relação à tua vizinha. Até para a gente também... A gente já fez um programa sobre isso, mas aí eu achava legal a gente falar da questão do racismo, né? Posso só... Antes da gente mudar para esse tema, eu só queria fazer um ponto que a Marina falou. E aí, não contando uma experiência minha, mas contando uma experiência que eu vivi. Eu fiquei muito amiga do tio de uma... Eu fiz mochilão com uma amiga, e a gente foi viajando, e nessa época, a gente tinha 19 anos, a gente ficou na casa de uma prima dela, a gente chama de tia, que era mais velha, que era ela e o marido eram brasileiros, mas ele era brasileiro suíço. Então, a gente ficou lá na casa dela, na Suíça. Uma casa linda, 2 andares, assim, sabe? Aquele não é um prédio, é uma casa com 2 apartamentos, 2 andares. E ela falava que lá nas vilazinhas onde morava na Suíça, as pessoas interferiam muito na vida dos outros. Então, por exemplo, se você tinha licenciamento de bicicleta, e aí ela falou assim, tem um vizinho que não licenciou, não fez a renovação anual da bicicleta, o outro vizinho foi e dedurou ele. Quer dizer, dedurou, chamou o polícia e falou assim, olha, ele não licenciou a bicicleta.
O meu pai também tem uma experiência nessa Suíça que é engraçada, que meu pai trabalhou muito na questão de negociação de tratado internacional. E nessa época, na Suíça, eu sou suíço, mas na Suíça, ele tem um amigo dele que estava trabalhando lá na Suíça também, ele ficou trabalhando lá, e um cara falou assim, vamos lá em casa, vou lá em casa, quando é que você vai? Sexta-feira, daqui a um mês, tá bom, marcar de sexta-feira. Mas brasileiro é brasileiro, a gente fala isso, a gente não vai, né? Marcou daqui a um mês, todo, você não botou na agenda e tal. E aí, esse cara que trabalhava com meu pai, o suíço, ligou para ele, oi, onde é que você tá? Como assim? Não, eu tô aqui, são 8h15, você combinou comigo às 8 horas da noite. Aí ele, mas eu mandei um telegrama, você não sabe? Não recebi. Não, mandei um telegrama, desculpa, você não deve ter recebido. 7 horas da manhã no dia seguinte, chegou a polícia do carteiro chegando lá. Nós estamos aqui porque a gente soube que você tem aqui para reportar um crime contra os Correios. Então, agora o cara, para se explicar, foi um perrengue. Mas voltando à história da tia, ela estava lá e um dia ela pegou e botou uma música no segundo andar da casa dela, não é uma coisa que está de frente. No segundo, que ela ficava no segundo andar, e botou uma música e dançou com o marido dela. No dia seguinte, o vizinho falou, eu vi que vocês tiveram uma noite romântica, né? Tá muito bonito vocês dançando. E ela contou isso, eu falei assim, gente, nossa, eu não ia conseguir viver aqui. Que coisa mais sufocante de você estar sendo observada, né? Parece um peixinho dourado. Mas o engraçado é que passados anos, olha que coisa engraçada. Faz uns 4 anos, o tio, né? Eu acabei ficando mais amiga do tio, que não era nem o tio da minha amiga. Eu chamo ele de meu tio suíço. Eu fiquei muito amiga dele, a gente continuou se mantendo, eu estou com 42, eu tinha 19, então, tenho 23 anos. Isso. Há uns 4 anos atrás, ele veio morar aqui. E aí eu falei, como é que tá a tia Lourdes e tal? E aí ele falou assim, você não sabe? A gente não tá mais casada e tal. Ela acabou casando com um vizinho. Eu falei, bom, agora tá explicado. Então, ela acabou casando com o vizinho que estava observando ela. Então, você vê que não é só as tocas. O cara realmente tem um crush, né? Mas, voltando aí à questão do racismo, eu só achei que isso era uma história interessante de falar de uma brasileira no exterior. Só antes do racismo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Engraçada não, triste, mas do meu prédio, mas que mostra que, assim, que eles tomam conta da nossa vida, não do resto do prédio. Porque uma senhora lá no meu prédio, ela faleceu em janeiro e ninguém sentiu falta da senhora, nem a família, nem ninguém do prédio, até março. Então, assim, eles sabem a minha vida inteira, mas ninguém sentiu falta da senhora por 3 meses. Ela estava morta dentro do apartamento. Nossa. E ninguém sentiu falta dela. Só que, assim... Mas ninguém sentiu cheiro também, não? Nada. E se eu sumir 2 dias, as pessoas perguntam se eu estava de férias. Então, assim, as pessoas acompanham a minha vida. A minha vizinha pergunta se eu estou de férias, se eu fui viajar. Se eu ficar fora no final de semana, ela pergunta se eu fui viajar. Ela ficou morta 3 meses dentro do apartamento? 3 meses dentro do apartamento. E ninguém sentiu falta dela. Nenhum vizinho. Ai, que horror. Só que a minha vida, eles sabem toda a vida. Eles sabem tudo a minha agenda. Se eu perguntar onde é que eu vou estar amanhã, minha vizinha deve saber. Então, isso para mostrar que realmente aqui, porque a gente é de fora, a gente é atração para eles, né? O diferente. Então, inclusive, eu já tive muitas visitas de polícia na minha casa por causa de eu estar vendo televisão. De eu estar com um amigo jantando. A polícia toca na minha casa porque o vizinho está reclamando de barulho. E... Porque, enfim, eles se incomodam com essa rotina diferente deles, né? Digamos assim. A minha vizinha de cima, se eu chamar um casal para jantar depois das 10, ela tá tocando minha campainha para dizer que tá incomodando ela. Só que eu duvido que 2 casais conversando façam barulho a ponto da vizinha não conseguir dormir. Então, eu acho que tem um pouco desse preconceito, digamos assim. O meu vizinho do térreo faz festa, música alta, e a polícia nunca foi à casa dele. A polícia já foi 7 vezes à minha casa. Então, tem uma questão aí relacionada a preconceito, de certa forma.
Mas voltando à história do racismo, que também no meu prédio é ótimo, são várias fofocas no meu prédio. Olha. Eu me mudei, e quando eu me mudei, mudou eu, meu namorado e uma amiga. E a gente trabalhava durante o dia, então a gente fez a mudança à noite. Só que, como eu entrava no trabalho às 7 da manhã, eu ia para casa mais cedo e eles continuavam a montar móveis, enfim, a ficar na casa. Primeira semana que a gente estava morando na casa, eu chegava antes de todo mundo, que eu voltava a trabalhar às 4, toca a vizinha na minha casa e se apresenta. Oi, tudo bem? Eu sou sua vizinha. Oi, tudo bem? Eu preciso falar uma coisa muito importante com você. Diga. Tentaram assaltar sua casa ontem. Como assim tentaram assaltar minha casa ontem? Eu vi um homem e uma mulher a levar caixas da sua casa ontem. Só que meu namorado é negro e a minha amiga que morava com a gente também é negra. Então, assim, a vizinha associou que o fato deles estarem a carregar caixas, eles estavam querendo roubar minha casa. E ela insistiu, e eu tentei explicar para ela que não era, e ela insistiu de novo a dizer que tinham tentado assaltar minha casa. E eu disse para ela que não, que eles estavam levando as caixas, a mudança. Não, eu vou avisar aos outros vizinhos, temos que tomar providências, isso daqui tá ficando muito perigoso. Mas é só uma mudança. Mas tudo bem, assim, a gente relevou porque era uma senhorinha, tinha 90 e tantos anos, mas isso foi um choque muito grande, porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Todo mundo diz, quando você sai do Brasil, que as pessoas são muito mais evoluídas. Eu não esperava que isso fosse acontecer aqui, sabe? E isso acontece, e acontece muito. Quando eu fiz meu Eurotrip com meu namorado, se eu tivesse com ele, ninguém parava a gente. Se meu namorado estivesse sozinho, todo policial que passasse ia pedir o documento dele. Você sabe que eu tive uma situação, duas situações envolvendo raça e preconceito. Uma não foi comigo, foi com a minha mãe, mas foi na época que a gente morou. Mas eu vou contar a primeira outra. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, lá em Nova York, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu, por acaso, fui morar num apartamento de uma menina. Fui parar no mesmo apartamento de uma menina que, por acaso, era amiga de uma amiga minha. Então, e eu entrevistei para o escritório dela, eu até ia trabalhar com ela, e ela também era loura, branca e brasileira. E ela ficava também no mesmo apartamento que eu. E eu cheguei, enfim, ela saiu, eu fiz a mudança, e eu cheguei, eu comecei, tinha um porteiro que eu não sei o porquê, mas ele me maltratou muito, mas muito. Tudo que ele podia fazer para atrapalhar a vida, ele fazia. Ele não gostava de mim, ele era mal comigo, ele me maltratava, ele era horrível, assim, coisas tipo, você tinha que mostrar o cartãozinho quando você chegava no prédio para mostrar a identidade. Ele me conhecia, ele me maltratava, ele me fazia coisa. E às vezes ele chegava cheio de sacola, sabe? E aí as pessoas andando assim falavam, ei! Aí ele falava, ei! E a pessoa passava, e ele falava assim, cadê a sua identidade? Eu falei, mas você me conhece? Aí ele, mostra. Aí eu tinha que parar, tipo, ele fazia coisas ruins, assim, eu não vou ficar assim, mas ele me maltratava. E eu não entendia porque os outros porteiros eram super legais e ele maltratava. E ele era negro. Eu falei assim, não sei por que ele tem. E depois passou um tempo, um dia eu estava conversando com uma amiga minha, paraguaia, e aí ela falou, eu falei assim, poxa amiga, você tá doente? Então faz o seguinte, me fala que eu vou lá na sua casa, cozinho uma sopa para você e tal. Aí ele parou, eu estava conversando com ela, ele parou, olhou para mim, oh, you're nice. Aí eu olhei assim, eu fazia uns 6 meses que eu estava lá morando e o cara me esculhambando. E eu cheguei, depois ele mudou, depois desse dia. E eu cheguei à conclusão que ele associava mulheres brasileiras louras a serem malvadas. E foi assim, de um água para o vinho. De repente ele foi super legal. E foi um negócio tão engraçado, porque ele realmente não era uma coisa que assim, eu via que ele não gostava de mim. E eu não entendia por que aquela pessoa não gostava de mim, mas é um preconceito contrário. O cara tinha preconceito, ele achava que toda brasileira, loura, era uma pessoa ruim.
foi um sentimento muito ruim. E outro exemplo que eu acho que volta um pouco da questão da sexualidade, foi um episódio que aconteceu com a minha mãe, quando eu morava aos 5 anos de idade. A gente morava num prédio médio, lá em Midtown, na 77 West, e eu arrasto o pé, eu ando arrastando o pé, então eu estragava muito sapato. Então, minha mãe que fazia, minha mãe comprava as botas de neve, ela me deixava no colégio, trocava o sapato, aí levava para casa, e depois levava as botas para eu voltar andando na neve. E aí ela estava com as boas botas de neve, indo me buscar, ela entrou no elevador e entrou um homem negro, alto, e roubou ela, pegou o dinheiro dela e começou a tentar tirar a roupa dela no elevador. Parou o elevador e começou a tirar a roupa dela. E ela, não, por favor, não faça isso, não. E aí ele já tinha desabotoado a camisa, já tinha começado a coisar, e ela se defendendo quando ele veio pegar a bota. Aí ela acabou reagindo, as botas da minha filha não, e falou em português, que até então ela estava falando inglês. Você sabe que aí o cara parou. Aí, quando ela viu que ele parou, ela falou assim, você tá achando que eu sou gringa? Eu não sou gringa, não. Eu sou brasileira. E começou a falar português com o cara. Falou alto, incisivo em português. O cara parou, pegou, deu $1 para ela de volta, que era o dinheiro da passagem do ônibus, e foi embora. Quer dizer, ele estava agredindo ela enquanto ele achou que ela era uma americana branca, né? Naquela época, ainda tinha uma questão muito forte dos negros. A cidade de Nova York, quando eu morei lá em 4 anos, era muito violenta. Foi antes do prefeito, enfim, que limpou a cidade. Mas isso salvou. Ser brasileira já salvou minha mãe de um estupro, por incrível que pareça. Eu acho isso uma história interessante a ser contada, porque a gente estava falando da sexualidade, mas ao mesmo tempo ser brasileira já salvou minha mãe do estupro. Uma loucura isso, né? Gente, a gente está aqui meio que já se encaminhando aqui para o nosso final. Eu descubro, sempre que eu olho pela janela, vejo que está escurecendo. Aqui já está bem baixinho já. Pois é, que aí tá aí, né, mais frio ainda. Eu acabei falando mais, não deixa a Luca falar, né? Falei pra caramba. Não, mas você hoje também está aí participando. Aliás, você está como Viviane Pérez, né? Não sei se você sabe. Ah, é o nome ali. Porque eu descobri isso no meio do caminho. Só que como eu tive que entrar pelo programa da Vivier para poder fazer o upload da nossa conversa aqui, eu mudei. Eu me foquei tanto em fazer as coisas certas que eu não me atentei a isso. E eu só olhei agora para mim. Eu tô falando, para quem está assistindo, é a Ana Beatriz. Eu estou fazendo aqui uma falsidade teológica aqui. Pois é, falando barbaridades no nome da Viviane Pérez. Hoje, quem está também já nos assistindo aqui é a nossa fã número 1, a minha mãe, que é a nossa fã número 1, e a avó da Marina. Então, hoje ela está mais feliz ainda assistindo aí o nosso programa, e ela está animada porque a gente falou para ela que eu já ia fazer um programa aí para falar sobre as mulheres da terceira idade. Então, estamos devendo esse programa para estar falando. Bárbara? Gente, esse programa vai ser super interessante. Pois é, vai ser super, super, super. Bárbara, quer fazer suas considerações finais, dar um alô, comentar? Sim. Falar alguma coisa? Eu queria agradecer o convite, né, para participar. Estou sempre à disposição de vocês. Acabou que a gente não falou muito, né, sobre essas questões tributárias. O assunto acabou que ele foi indo, né? Mas enfim, aqui também sempre acontece mas assim, eu acho que coisa são vai indo. muito importantes essas que a gente comentou. Eu também já senti muito essa questão em Nova York, de às vezes sentir que alguém ia se aproximar e falar em português e a pessoa recuar. Eles parecem que têm um respeito, né, alguma coisa pelo latino, né, de ver que quando você é latino, recuar. Pelo menos tem isso, né?
Mas eu acredito, sinceramente, que a imagem do brasileiro tem melhorado muito no exterior, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho conversado com pessoas de fora. Óbvio que ainda não é uma imagem 100%, né? E a gente falou tanto de puta, né? Que a brasileira é tida como puta e tudo. Eu até queria dizer o seguinte, nada contra as putas, né? Nada Não, contra não as só nada contra, como a putas. gente também, inclusive, vai fazer muito em breve um programa sobre o tema, inclusive Sobre o convidando tema, pessoas que trabalham com essa profissão, e a gente pretende estar trazendo aí para a gente estar conversando. E é também, né, um preconceito, né? A gente às vezes fala, puta, a mulher, enfim, eu acho que ela deve ser o que ela quiser ser, né? Com certeza. Inclusive puta, se ela entender que deve ser puta, porque o que ela é só cabe a ela mesma decidir e resolver, né? Não cabe a mais ninguém A gente, julgar. inclusive, está na nossa pauta aí. Ainda não se organizou, mas está na nossa pauta. E a prostituição. E a prostituição é uma profissão tão antiga, né, gente? A prostituição A tem mais em antiga. lugar do mundo, né? Não é só no Brasil. Então, quer dizer, por que a brasileira ser taxada de puta? Acho que a brasileira. Mas eu acho que isso. Eu acho que assim, até porque a prostituição cai entre nós, eu acho que é uma prestação de serviço em sua natureza, né? A pessoa só dá o que tem para dar. Eu acho que qualquer prestador de serviço entende, né? Você está fazendo o que você tem para fazer e você faz bem. Eu acho que isso é só uma prestação de serviço qualquer. Mas, enfim, tem essa carga pejorativa que se criou. Muito. Mas vem todo também do machismo. Aliás, eu quero só contar uma coisa para vocês agora, antes que eu esqueça. A Samira tenho certeza que vai amar isso que eu vou contar. Hoje de manhã eu participei de um webinar para falar sobre um projeto de lei. Eu não vou lembrar agora de cabeça, 25 alguma coisa, que já foi aprovado pelo Senado, que agora está na Câmara para votar, em que ele fala da obrigatoriedade do síndico e dos condôminos de denunciar, né, a violência doméstica dentro dos condomínios, né? Então, mas o que eu, assim, enfim, eu acho uma iniciativa interessante, apesar de achar que essa obrigação já existia, né, que você não pode se omitir a questão da omissão de socorro, mas o que eu achei muito curioso, e aí me causou assim uma estranheza enorme, primeiro que aqui no Brasil, tô vendo, a gente tem criando uma lei para que as pessoas façam aquilo que elas já têm que fazer, né, ou seja, as pessoas às vezes são tão ausentes com relação à vida do seu vizinho, e tipo assim, muitas vezes, né, cada um que se cuide do seu problema, do seu umbigo, né? Enquanto o outro lá observava o casal dançando, aqui às vezes o pessoal vê o pessoal se matando e nada faz, né? Quer se envolver. Mas o que eu achei mais interessante nessa lei, Samira, aí eu não posso esquecer de contar, não é nada a ver com o tema, mas senão eu esqueço, e é que tem um artigo, acho que é o artigo 10º, em que nesse artigo diz que o condômino é proibido de praticar atos de violência doméstica nas áreas comuns ou nas áreas privativas. Eu achei interessante, né? Porque eu até fiquei pensando aonde que ele pode, então, bater na mulher, né? Já que em algum artigo diz que é proibido praticar dentro do apartamento ou nas áreas em comum. Aí a pessoa deve ficar pensando. Então, eu até falei, como é que pode ter um artigo dizendo isso? Ou seja, deve ter algum lugar em que deve ser permitido se bater na mulher. Eu não podia ir embora hoje do Vista. Desde que você seja proprietário da sua casa, se você morar em uma casa, tudo bem. Entendeu? Não fala alto, né? Então, eu moro em casa. O Daniel vai querer bater agora. Eu não podia hoje encerrar o programa sem contar isso, porque isso está o dia inteiro assim na minha cabeça, porque quando eu li eu falei, gente, estão proibindo o cara de bater na mulher dentro de casa ou nas áreas em comum, mas na calçada pode? Vamos lá, né? Então é interessante, achei muito interessante. Depois eu vou te mandar, Samira, para você ver essa. Sabe que essa lei, ela já existe em alguns municípios, e aqui ela já existe. Exatamente o mesmo texto. A ideia é proibido, né? Bater no caso ou na área em comum. Exatamente, a ideia é que agora ela tem uma abrangência nacional. Mas, assim, eu não posso dar minha opinião, né? Porque eu sou completamente contrária à lei, inclusive, porque eu acho que tu responsabiliza, passa, né? Eu também sou contrária. É uma responsabilidade que seria do Estado, quando fala que o síndico é obrigado a informar. Só um pouquinho, né? Mas então a gente... É aquela coisa, né? De tapar o sol com a peneira para fingir que isso acontece, que isso vai ser possível isso acontecer. Ninguém vai. A gente até pode depois fazer um programa para falar um pouco sobre essas coisas, mas eu não podia deixar de falar. Essas medidas, né? Mas
E o pior é que ela tem uma aparência bonita, né? Uma coisa boa, e aí parece que está fazendo muito pela mulher vítima de violência, quando na verdade não traz nenhum benefício. Vou deixar a Marina falar aí para se despedir, falar alguma coisa, Marina. Não, eu queria agradecer, foi muito legal esse bate-papo que a gente teve agora, e, enfim, eu espero que as pessoas tenham gostado sobre a nossa conversa, e que tenham aproveitado do conteúdo para a vida, enfim, e queria agradecer pelo convite. Tá bom, é só para você saber, Marina, para você falar aí para o Ricardo, para os seus amigos, os vídeos todos que a gente fala no Justa Causa, depois eles ficam disponíveis na página do Facebook, e a gente também agora já pede autorização para você se a gente pode botar esse vídeo no nosso canal do YouTube. Você autoriza? Sim, claro. Bárbara, autoriza também. Isso, então, claro. vai ficar no canal do YouTube e também fica no Facebook. Sempre vai ficar lá, e aí as pessoas que não conseguiram assistir podem. E você também pode assistir o próprio vídeo. Cândida, compartilhar. Eu quero contar para a Marina, porque o meu filho, ele está no 9º ano aqui do ensino fundamental, né? O ano que vem ele entra para o ensino médio. E ele está com 1.500 páginas no computador salva já de todos os lugares para onde ele quer ir. Quando terminar. Agora eu vou falar uma coisa para você. A Marina é assim, como é que eu vou te falar? Ela é a embaixadora dos brasileiros em Lisboa. Eu percebi. Então, realmente as pessoas chegam lá e ela ajuda a arrumar apartamento, ajuda a arrumar emprego e já chama para um jantar na casa dela e são animados. Não esqueci de contar, Marina. Você tem que contar que mais uma coisa, e a Bia vai gostar, porque a Bia é da parte de gastronomia. Você participou do MasterChef Portugal. Mentira! Sério? Não deu tempo. Eu preciso conhecer. Eu tenho um amigo meu que está morando aí em Lisboa, que ele é fotógrafo de gastronomia. E ele é a pessoa mais fofa da Terra. Não só em termos de beleza interior. Não é um site, não, né? É um Instagram, né, Bia? Conta aí, rapidinho, para as pessoas saberem. Teu Instagram. Sim, além de advogada, tenho meu blog de comida e sedução. Minha mãe era crítica gastronômica, escreveu desde os meus 4 anos de idade, ela escrevia sobre comida antes até a gente ir para Nova York. Ela abriu a página do JB e do Globo e sempre foi uma paixão minha, né? Sempre foi uma coisa que eu gostava de fazer. E ela tinha essa marca, comida e sedução, em registro, estava pedido de registro no INPI. E depois que ela morreu, eu comecei, assim, as pessoas falavam, poxa, você entende tanto, você gosta, você escreve, por que você não escreve sobre isso? E eu comecei a fazer isso como hobby e acabou que hoje em dia eu faço isso mesmo, assim, até agora da quarentena eu passei a colaborar também num blog chamado Inside Food and Beer, que tem gente do mundo inteiro colaborando, eu escrevo às quintas-feiras, e eu falo que eu sou uma advogada com pezinho na gastronomia. Então, isso é a minha paixão. E eu tenho um amigo meu chamado Eduardo Almeida, eu até posso te mandar depois, Marina, se você tiver interesse. Você nasceu na gastronomia, né, Ana Beatriz? Você nasceu na gastronomia, praticamente. Nasci. Essa é a minha vida. Enquanto as pessoas pegavam autógrafo da Xuxa, eu tenho um cardápio do Paul Bocuse. Eu tenho até hoje. Então, assim, sabe, cada um são as preciosidades que eu tenho. Eu não tenho a coisa da Xuxa. Minha mãe não me deixou ir no programa. Mas eu vou te apresentar porque o Eduardo Almeida é maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa, foi morar faz 1 ano e as fotos dele são incríveis dos pratos. Ele é uma pessoa, além de tudo, um gato. Se você quiser conhecer ele para apresentar para uma próxima brasileira que chegar. O marido dela, o namorado, está assistindo aí, tá, Bia? Não me arruma problema. Para apresentar a uma outra brasileira. Eu não falei que é para ela. Bom, temos aqui pessoas disponíveis aqui no programa. Então. Fica a dica, meu bem. Mas eu só queria... Antes da gente se despedir e tal, eu queria falar uma coisa que, na verdade, eu queria voltar para a Bárbara. Bárbara, a gente recentemente teve uma consulta que eu acho que você estava falando sobre a questão da residência.
E eu queria que você me esclarecesse uma coisa. Salvo engano, não sei se ainda está válido, é que você considera a residente no Brasil a pessoa que fica mais de 180 dias no Brasil, certo? Se você muda o fato. É isso que está valendo ainda, Bárbara? Sim, Para efeitos de domicílio fiscal? tem uma regra com base nesse critério de dias de permanência, 183 dias, salvo engano. Isso. Mas tem algumas outras regras também. A Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal tem uma instrução normativa onde ela traz lá quais são as regras. E cada país tem também a sua regra específica, né? Mas, normalmente, a regra se baseia no critério de prazo de permanência também. Assim, um dos critérios maiores é o prazo de permanência. E aí, assim, não é só você cumprir esse prazo à risca, né? Porque, assim, se você volta para o seu país de residência, passa um dia e retorna para o outro país, você não descaracterizou a residência fiscal, né? Se você vai e fica um dia e retorna, fica muito evidente que, na verdade, é uma fraude, né? Que você saiu e voltou para aquele outro país só para adquirir a condição de não residente. Esses temas de residente fiscal e tudo são bastante complexos. E a questão da tributação internacional é sempre muito importante ver com relação a quais países a gente está falando, porque com alguns países o Brasil tem tratado para evitar a bitributação, né, com outros não. Então, são regras como cada país é um país, né, a gente tem que, são bem peculiares de cada situação específica. Então, a gente, lá no escritório, né, no Pérez e Barros, quando a gente vai analisar, a gente precisa dos dados do cliente, né, dos inputs do cliente para poder fazer a nossa análise. Porque não é uma coisa cartesiana, uma receita de bolo e pronto, né? É muito Não, e às subjetivo. vezes tem umas obrigações. A gente teve um caso recente, inclusive, e aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Eu sei que a gente está acabando, gente, mas assim, eu acho importante porque a gente não falar disso, eu acho que vai faltar. A gente teve uma consulta de uma pessoa que tinha binacionalidade, nos Estados Unidos, ela passou, sei lá, um tempo lá fora, fez uma declaração de renda, porque teve renda nos Estados Unidos, e depois a gente veio descobrir que ela tem que continuar fazendo declaração de renda lá. Então, por mais que ela esteja residente no Brasil, ela tem obrigações de fazer declaração de renda lá, mesmo sem renda. Tem que fazer, Marina, no Brasil? Eu não tenho renda no Brasil, eu tenho uma poupança, mas é pouca coisa que não. Mas você não tem que declarar imposto de renda? Aqui eu declaro, inclusive. Mas aqui, por razão do teu CPF, mas o teu CPF não é cancelado? Não, eu não mudei, eu não fiz a saída definitiva. Porque eu ainda tenho dinheiro aplicado no Brasil. Se eu fizesse saída definitiva, isso implicaria nas taxas bancárias. Então, mas eu pergunto uma coisa, para a Bárbara, se a pessoa daí não teria que fazer uma declaração de renda, né, dizendo que não está tendo renda, ela não tem que de alguma maneira declarar para não ter o CPF cancelado? Não, no caso da Marina, ela tem que fazer a declaração de saída definitiva do país, né, do Brasil, e passar a declarar só em Portugal, que é o país dela de residência. Na verdade, o que ela deveria fazer. Eu tenho amigos aqui que declaram como residente não habitual para pagar os encargos no Brasil, porque aqui os encargos são muito mais altos. E aqui vai subindo conforme a renda e chega a valores assim, dependendo de quanto você ganhe, com o INSS você vai pagar mais de 50%. Nos meses que eu recebo bônus, eu pago para ir 40%, eu sou descontada. Então, aqui os encargos são bem altos. E por isso que tem muitas pessoas que vivem aqui como residente não habitual para pagar os encargos pelo Brasil. Entendi. Bom, meninas. Só última pergunta, eu juro. Ela entra como Viviane Pérez, o Justa Causa. Aqui tá. Agora a gente tem uma coisa aqui que é bom, né? Primeiro que o Justa Causa é sem censura. O tema a gente muda assim, um pouco no meio do caminho, como a gente fez hoje. E a gente também não tem assim, um tempo exato. Os patrocinadores não vão reclamar. Pode falar.
Aqui agora é uma pergunta que eu não sei nem se vai ter resposta, mas fica aí uma bola quicando, que eu acho que pode ser muito interessante, seja para hoje, seja para uma outra conversa. A gente está falando aí de residência, está falando de renda. E agora, com a pandemia e com o pessoal viajando e morando nas outras cidades, como é que vai ficar? Eu posso morar em Portugal, eventualmente, vou morar na Alemanha, ou morar nos Estados Unidos, e ter minha renda advinda do Brasil, ou vice-versa. Eu arranjo um emprego numa empresa alemã, mas eu estou aqui no Brasil. Não sei se existe isso, ou se já vai regular, ou se vai ter que mudar. Porque agora você pode estar morrendo dente, mas a renda 100% do outro, eu não sei se isso já tem existência, ou vai ter novas leis, se isso está objeto da nova proposta aí de tributação. Você não tem ideia, você sabe? E aí a Bárbara deve saber, eu estou por fora. Isso, na verdade, já é possível, né? Quer dizer, você pagaria imposto aqui no Brasil, tendo mesmo que o seu rendimento seja proveniente de um outro país. E aí a gente precisa ver se o outro país tem tratado com o Brasil ou não, para ver como seria essa possibilidade de descontar crédito. Porque, normalmente, quando um outro país paga um rendimento para um estrangeiro, ele prevê lá na legislação própria dele a retenção na fonte, do imposto de renda na fonte. Né? Por exemplo, se fosse ao contrário, o Brasil pagando um rendimento para um estrangeiro, uma empresa brasileira pagando um salário para um estrangeiro, teria retenção aqui na fonte no Brasil. E aí a gente precisa ver lá nesse outro país se ele poderia usar os créditos do imposto que ele pagou aqui no Brasil para compensar com o imposto de lá. E essa compensação só vai ser possível se tiver um tratado para evitar a bitributação entre os países, para evitar a dupla tributação. E aí, assim, depende do país onde a pessoa está. Agora, concordo com você, Ana Beatriz, esse tipo de situação agora com a pandemia, então vai ficar cada dia mais recorrente, né? Porque agora a gente pode morar e trabalhar de onde a gente quiser, né? Esse ano de 2020 a gente pôde morar e trabalhar onde a gente quisesse, na verdade. É verdade, a gente aprendeu. Não tem nenhuma limitação realmente, viramos uma aldeia mais do que nunca. Isso tem acontecido muito aqui na Europa. Eu tenho amigos que trabalham na Inglaterra e que desenvolveram apartamento e estão morando em Portugal. O custo de vida aqui é muito mais baixo, continuam a receber o salário da Inglaterra, mas gastam metade, um terço do que gastariam para morar lá. E assim, e eles me falaram que isso, na equipe deles, onde eles trabalham, o que mais está acontecendo é as pessoas saírem de países caros e indo para países baratos. Ainda mais que agora é verão na Europa. Então, eles saíram da Inglaterra, que o tempo sempre está mais ou menos nublado, para vir para Portugal, que tem praia, que o tempo está bom, para ganhar bem e pagar barato. Então, assim, isso tem acontecido muito aqui na Europa. Libra, né, que está um pouco mais valorizada que o euro, e vai curtir a praia em Portugal. Como tem o trânsito livre dentro da Europa, isso tem acontecido muito. Exatamente. Eu acho que assim, o tema tributação internacional vai ser agora cada dia. Já é muito, porque o mundo está globalizado, mas a pandemia acelerou isso sem dúvida. Sem dúvida. Vai ser um tema cada vez mais. Acho que aí tá aí, assim, por mais que não seja focado em mulheres, mas aí a gente pode fazer não só mulheres no exterior, mas tributação internacional, né? Por que não? É super importante, vamos lá. Sim. A gente está sempre com um monte de tema legal, né? Que bom. Sempre tem tema pra caramba, e a gente não vai parar tão cedo. O que mais tem é tema, né, Cândida? Agora eu tô olhando a Samira já está ficando escura, já tô vendo só o rostinho dela no meio da escuridão. Tentando ficar invisível aqui a coisa. Mas agora, Cândida, deixa eu te contar, eu comprei um kit igual aquele teu ali. Qual semana que vem chega. Aquele que tem luz, já aquelas coisas em cima e... isso aí! A chuvinha. Maravilha, que a gente está profissionalizando a coisa aqui. Melhorar. A Samira vai estar com a gente aqui agora no final de agosto. Dia 28. Samira, no Rio de Janeiro. Maravilha. Gente, vou agradecer, então, Bárbara, Marina. Obrigada. Foi ótimo a Bia também hoje estar aqui com a gente. Tem que vir de novo. A Bia foi mais uma convidada, na verdade, né? Pois é. Eu acho. É que ela que tem essas ideias também todas, né? Nos últimos dias, ela e Bárbara estão a mil. E que bom. Então, a gente ainda vai fechar o nosso tema da semana que vem. Agradeço realmente
foi bem, mas foi super bacana e é sempre assim, né? Um papo que não tem fim, se deixar a gente a noite adentro. Isso aqui, na verdade, é um grande bate-papo, né? A gente define um tema, o tema, o papo que acaba conduzindo o programa, né? Eu digo que a gente define o tema, define os convidados, mas a coisa acaba acontecendo, né? Vai seguindo, na hora a gente vai dando aí o tom, e isso que é bacana, né? Que é tudo feito com muito improviso, de uma maneira muito espontânea, nossa. Eu acho que esse que é o resultado bacana. É enriquecedor para nós, né, Cândida? Hã? É sempre tão enriquecedor para a gente, porque são experiências e conteúdo e conhecimentos que a gente não tem, e cada semana é uma coisa diferente. A gente aprende pra caramba, se diverte também, é divertido. Então, enfim, já botei inclusive o contato da Marina aí no grupo, tá? E eu vi que a Bia também já mandou os de comida e sedução aí, que é maravilhoso. Não, do Eduardo Almeida. Não mandou do comida e sedução? Tem que mandar. É ótimo! Olha aí, Cândida. Mas eu tô de dieta, gente, mas essas coisas me dão uma fome. Não tá uma sopa. Gente, obrigada. Até semana que vem. Um beijo em todos. Beijo, Marina. Saudade. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, Bárbara. Obrigada a vocês.